Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças do Servidor, o canal em que a educação financeira é abordada considerando as peculiaridades próprias da vida do servidor público. Na semana passada, no dia 19, a Previc aprovou mudanças propostas pela FUNPRESP-ESE, tanto no plano voltado ao Executivo quanto no plano voltado ao Legislativo. Quais foram as principais mudanças feitas no plano? São duas, essencialmente. Uma feita em relação à pensão por morte e outra feita em relação à aposentadoria por invalidez. Mudou-se a forma de cálculo. Para quê? Para que a FUNPRESP não fosse obrigada a cobrar mais de seus filiados, para que a FUNPRESP não fosse obrigada a destinar menos para aquelas contas individuais dos seus filiados. Você vai entender por quê. Como era a fórmula que definia o pagamento inicial da pensão por morte anteriormente? Era essa daqui, ó. Primeiro, se calculava a média das 80% maiores remunerações. Veja que esse era o mesmo fator utilizado para calcular a aposentadoria pelo RPPS, no regime próprio, de quem estava no regime das médias, daqueles que tinham ingressado no Serviço Público Federal, após a emenda 41 de 2003 e antes do funcionamento das FUNPRESPs. Depois disso, calculou a média, evidentemente para ser atualizada, né? Deduz-se o que seria pago de pensão pelo RPPS. Veja. Se isso aqui é deduzido, quanto menor a pensão, maior será o valor que a FUNPRESP terá que pagar, certo? Multiplica-se isso por essa divisão, em primeiro lugar, o percentual médio de contribuição daquele que se filiou à FUNPRESP sobre 8,5%, que é o montante máximo, né, de contribuição que pode ser feito, e, por final, multiplica-se por 70%. O que aconteceu com a pensão com a reforma da Previdência? Ela foi basicamente destruída. Então, a FUNPRESP começou a discutir isso antes mesmo da aprovação da reforma da Previdência, que se deu em novembro de 19, e já percebendo o impacto que isso poderia trazer, né? A nova regra de pensão traz uma forma de cálculo completamente diversa. A pensão da FUNPRESP continua prevista no artigo 23, tá? Mas veja como mudou a forma. Agora, o que importa não é mais a média das 80% maiores remunerações. O que importa é a média aritmética simples de todos os salários de participação. O que é esse salário de participação? Ele está no artigo 12. Então, na verdade, essa participação é bem simples de se compreender. Ele equivale à parcela da base de contribuição que excede o teto do RGPS, né? Hoje em torno de R$ 6.435, tá? Calculada a média do salário de participação, é deduzido o valor do benefício especial. Saiu, portanto, da conta o valor relativo à pensão, certo? E aí vai se multiplicar de novo, né, por aquele fator que nós já vimos, né, qual é o percentual médio de contribuição dividido pelo percentual máximo permitido de contribuição, multiplicado por 70%. Tá? Isso se manteve, portanto, né? Alterou-se esse lado aqui da multiplicação. Olha só, a FUNPRESP tinha muita alternativa? Não tinha muita alternativa, porque vocês verão que a pensão despencou. Isso acabaria gerando que menos recurso fosse destinado à conta individualizada de cada participante da FUNPRESP. Vamos lembrar que não é dada a FUNPRESP para aumentar a contribuição exigida, né, dos seus participantes, porque ela é fixada em lei, né, é limitada ao máximo de 8,5%. Então não tinha muita alternativa. O que é que você conclui disso tudo? Conclui que a proteção oferecida pela FUNPRESP para a sua família em relação à pensão, ela caiu. Por quê? Porque o valor que a FUNPRESP pagará também caiu de maneira bastante relevante, né, pela mudança na forma de cálculo, tá? O que mais se alterou de mais relevante? O cálculo da aposentadoria por invalidez. Vamos lembrar que a emenda constitucional 103 alterou essa nomenclatura, inclusive, né? Agora não é mais a aposentadoria por invalidez, agora é a aposentadoria por incapacidade permanente.
como era a forma de cálculo antes. Era essa daqui. De novo, média aritmética simples das maiores remunerações, tá? Utilizadas como base para a contribuição do participante. Mais uma vez lembrando, isso era a regra para o cálculo da aposentadoria de acordo com a emenda 41, aplicada a quem estava no regime das médias. Calculada essa média, é deduzido, então, o valor da aposentadoria por invalidez que seria concedida pelo regime próprio, tá? E aí, será multiplicado esse montante aqui por essa divisão, tá? A média dos percentuais de contribuição sobre o máximo permitido de percentual de contribuição, 8,5%. Quanto maior, portanto, a média, né, maior o valor que seria recebido de aposentadoria por invalidez. Quanto menor a aposentadoria de invalidez paga pelo RPPS, maior o valor que seria pago pela FUNPRESP. Que foi o que aconteceu com a emenda 103. Novamente alterou-se a regra de cálculo. A regra de cálculo da aposentadoria por invalidez era uma regra proporcional. Se eu tivesse contribuído com 50% do tempo, receberia 50% do valor. Agora não mais. Agora se aplica a regra geral, tá? Qual é a regra geral? Quem contribuiu com menos de 20 anos recebe 60% da média de todas as suas remunerações, não é mais 80%. Não, as 80% maiores remunerações saíram da conta. Tá? Quem contribuir com mais de 20 anos receberá 2% por ano extra. Então, para ter a integralidade, para ter os 100% da média, vai ser necessário contribuir por 40 anos. Essa mudança de cálculo fez a FUNPRESP alterar a sua própria maneira de calcular a aposentadoria por invalidez. Vamos ver como é agora a forma de calcular a aposentadoria por invalidez da FUNPRESP. Agora, média do salário de participação, você já sabe o que é, menos o benefício especial, multiplicado pela média dos percentuais de contribuição, a própria FUNPRESP, né, dividido pelo máximo de percentual de contribuição permitido e multiplicado por 80%. Lembra-se que na pensão era 70%. Isso também vai fazer com que o valor diminua, de maneira não tão relevante quanto o valor da pensão, mas isso também fará com que o valor diminua. Qual é a sua conclusão? Você não está mais tão protegido em relação à invalidez como você estava de acordo com o regulamento anterior da FUNPRESP. Portanto, você vai precisar de alternativas agora, tanto em relação à pensão, quanto em relação à invalidez. Ah, professor, mas e se esses valores calculados aqui para a invalidez e para a pensão por morte derem muito pequenos, né? O que é que vai acontecer? Veja, há uma previsão sobre isso, né? Tanto para a invalidez quanto para a pensão por morte, que é a seguinte: se essa renda for inferior a 2 URPs, o URP significa unidade de referência do plano, a FUNPRESP vai pagar ao participante o benefício mensal de 2 URPs. De quanto é uma URP? Uma URP equivale a R$100 na data da restituição do plano, com atualização. Tá? O que é que você precisa fazer agora? Você precisa rever a proteção previdenciária que você construiu para si. Como? Enquanto você não construir patrimônio, você vai precisar de seguros, tá? Apropriados para isso. Quais são aqueles seguros mais adequados ao servidor? Será que a cobertura adicional de risco, a parcela adicional de risco das FUNPRESP delas são suficientes? Esse será um tema de um vídeo que será lançado na semana que vem. Nos vemos lá. Até!